Olá, eu vou gravar um vídeo aqui mostrando um problema aqui numa tubulação, uma corrosão intragranular e uma análise que a gente fez através de ensaio não destrutivo, análise química e uma análise micrográfica também. Depois eu coloquei alguns dados também no diagrama de Scheffler. Eu vou apresentar esse diagrama para entender um pouco melhor a análise. Deixa eu apresentar aqui o relatório. Compartilhar minha tela. Não foi esse o problema, né? A gente está vendo aqui a tubulação de aço inox 304, diâmetro de 2 polegadas. Então, a gente consegue perceber aqui, né, uma trinca próximo à solda, né? A zona termicamente afetada da solda. Eu não me recordo se esse problema foi na montagem, logo na sequência da montagem ou depois instalado. Já faz um tempo que aconteceu esse ocorrido, né? E o que a gente fez? Então, eu ocultei aqui o nome do cliente, né? E o cliente autorizou a divulgação do estudo, né? Mas a gente acabou ocultando aqui os dados do cliente, da prestadora de serviço, também de todos os envolvidos ali no ocorrido. E o que a gente fez, né? Então, a gente fez uma primeira análise da dimensional da tubulação, né? Então, a questão de diâmetro, espessura de parede, ela estava de acordo com o especificado, no caso era um tubo, que eu falei, de 2 polegadas, espessura de 1,5 milímetros, tá? O certificado do material, eu não estou com ele aqui, mas quando a gente fez a análise do certificado do material, ele estava com todas as propriedades dentro dos parâmetros, né, do inox 304. Também fizemos um ensaio de rugosidade, né, onde apresentou resultados menor que 0,8 micro-RA, dentro do especificado também. No caso da endoscopia, a gente observou, né, pelo lado de dentro do tubo, a trinca, né, conforme mencionado, e também ela era perceptível pelo lado de fora. Algumas soldas também, a solda em questão também teve porosidade. E uma coisa que a gente percebeu no tubo, isso é uma coisa muito comum que a gente acaba percebendo, né? A costura aparente do tubo, né? Então, isso é um item fácil de ser verificado no recebimento, aqui mesmo na fábrica, a gente acaba, para todos os tubos que chegam, além do certificado de material, ensaio dimensional, também a gente acaba verificando essa parte de acabamento, que a gente já teve muito problema com isso, tá? Então, aparentemente, tirando a questão das soldas, essas descontinuidades, o material não teria nenhum problema, né? Então, a gente foi aí para análise química e micrográfica. Então, na análise química, desculpa, se mostrou que os resultados de carbono, né, de manganês, cromo e níquel estavam fora dos parâmetros, tá? O máximo aqui é de 0,08, do inox 304, né? A gente falando do inox 304, e foi vendido, se eu não me engano, com uma ASTM A270, né? Então, a gente tem algumas variações de materiais que também são usados na indústria de alimento. Aí, o mais comum seria o 249, mas ele foi denominado como A270, 304, tá? Então, você vê que na análise química a gente teve um excesso de carbono, né? De manganês também, uma redução do cromo e do níquel, né? É uma redução bem considerável aí do cromo e do níquel. Bem, e aí, né? A gente realmente identificou que o inox não é 304. Isso é um problema, porque foi especificado tal material e não foi cumprido essa especificação. E o problema também foi relatado depois na análise micrográfica, né? O que aconteceu com a estrutura do inox. O que acontece? Existem vários tipos de aço inox, né? Cada um para uma aplicação.
Então, a gente chega a soldar inox de outros materiais onde não apresenta esse problema. Mas nesse caso, o que foi avaliado, né? Foi feito análise micrográfica da estrutura, onde se observou, né, constituída por grãos maclados, austenítica ferrítica delta. Isso já começa a ser um problema, né, que é uma precipitação que não deveria acontecer. Tá? Outras fotos da microestrutura do material, tá? A ZAT ali, né, a zona termicamente afetada, revelou uma matriz constituída por grãos maclados e austenítica delta também. E as fotos micrográficas que mostram ali a microestrutura perto da ruptura, né? Então, se observou uma propagação intragranular das fissuras. Com as primeiras fissuras, aproximadamente 1,28 milímetros da ZAT, tá? E aí, o que é interessante aqui nessa análise, aí o que eu fiz, né? Eu joguei essas... Deixa eu sair aqui da apresentação. Descartar. Eu acabei colocando esses dados para fazer uma análise um pouco mais comparativa, né? A gente utilizou o diagrama de Schaeffer, tá? Deixa eu apresentar ele aqui. Eu vou disponibilizar também essa planilha na descrição do vídeo, para quem quiser baixar, utilizar, tá? E o que é o diagrama de Schaeffer, né? O diagrama de Schaeffer, ele é também conhecido como o diagrama de equilíbrio das fases, e uma ferramenta muito importante na metalurgia e na seleção de materiais, especialmente para aço inoxidável, né? Que tem ligas de níquel, né? Ele é usado para prever a microestrutura resultante da combinação de ligas, né? E, então, você consegue analisar, colocar os materiais de base, né, material de adição, e você interpolando esses dados, você consegue saber aonde essa microestrutura vai dar, né? Que região que ela vai ser colocada, tá? No caso aqui, eu posso até gravar depois outro vídeo de uma combinação aqui de materiais de base, metal de adição, para entender como é que funciona esse gráfico. Mas o que eu queria mostrar com esse gráfico? Eu trouxe os dados lá da análise macrográfica para ver, né, se, como é uma solda autógena, né, a solda autógena é uma solda que não tem adição de material, então é material, é um composto dos dois materiais iguais, teoricamente, né, o tubo com a curva. Então, a gente sabe que o aço inox 304, 316, ele vai cair nessa região 5, que é próximo do centro ideal, né? Da região ideal, onde a gente não tem os problemas de crescimento de grão, ou de formação de martesita, ou no caso 3, alto teor de liga, ou no caso 4, a região de solidificação austenítica, né? Essas regiões em torno da região 5, elas são problemáticas para a estrutura do material e com diversos problemas, né, em cada uma das estruturas. Depois vocês podem baixar a planilha e analisar melhor isso. Então, o que eu queria fazer? Colocar aqui, lançar os dados ali da análise para a gente ver só esse material aonde vai resultar, né? Então, deixa eu pegar aqui a imagem, trazer para cá. Então, vou colocar os dados. A gente precisa colocar todos os dados que influenciam nessa análise são só o cromo, né? Então, o cromo aqui, ela está com 16,3 de cromo, 16,3% de cromo. Então, você vê que a bolinha aqui do material 1, né? O tubo AESI 304, ele já começou a se movimentar, tá? Aí, o outro material é o molibdênio, no caso do molibdênio 0,061, então 0,061, tá? O outro material é o silício, né? O silício está com 0,34, 0,34. E esses parâmetros que eu estou
carregando são só referentes ao cromo equivalente, né? O diagrama de Sheffer, ele faz uma análise, ele interpola os dados do cromo equivalente com o níquel equivalente. Então, você está vendo que só está mexendo a parte do cromo. E a outra variável é o nióbio, né? O nióbio não definido, tá? Onde está o nióbio? Zero. Bem, aí agora a gente vai jogar vamos jogar os dados referente ao níquel equivalente. Então, o primeiro dado é o próprio níquel, né? Que está baixo, com 5,2, tá? De níquel. Então, ele começa a subir aqui para a região ideal, né? 30 vezes o carbono está com 0,14 e 0,5 de manganês. Onde está o manganês? Manganês? Manganês. 3,98. Tá. Então, você vê que ele deu bem aqui na região 4. Como se trata de uma solda autógena, de materiais iguais sem adição de material, então ele por si só, né, essa classificação de material, já me deu na região 4, que é uma região de solidificação austenítica. Então, quais são os principais problemas que a gente tem aqui? Né? A trinca de solidificação e liquação, né? Fissura quente, uma menor resistência à corrosão, né? A perda de ductibilidade na cidade, a diminuição da resistência à tração e a sensibilização e corrosão intragranular. E, conforme o relatório apresentado, aparentemente foi um dos motivos que a gente teve aquela trinca próximo à ZAT, tá? Só para a questão de comparação, eu vou jogar também aqui um outro material de base. Eu peguei um certificado de material aqui, de um fornecedor nosso. Posso colocar aqui. Coloquei. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, colocar aqui no caso é um tubo A269, né? É uma outra norma, em 304 também. Vamos colocar aqui, ó. Tubo A269. Então, ele já aparece aqui, o tubo laranjinha, e na hora que a gente começa a colocar os dados, vou colocar aqui, a gente já vai ver onde ele vai parar. Então, o primeiro dado é o cromo, 18,25, 18,25, não. Aí a gente tem o próximo, o molibdênio, que é zero. Temos também o silício, que é 0,47. Silício, 0,47. E o próximo é o nióbio, também deve ser zero. Zero. Aí agora o níquel equivalente, primeiro dado é o níquel, 8,04, você vê a diferença do níquel, né? 8,04. E o níquel é um dos materiais mais caros, né? Aplicados na composição química do aço inox. É só uma particularidade aí, quando estourou a guerra na Rússia lá, né? Os maiores fornecedores de níquel é a Rússia. O inox chegou a parar a venda de inox, né? Porque não tinha previsão de qual que era a cotação do níquel. Então, os fornecedores praticamente vendiam, passavam a cotação para venda no dia, né? No outro dia a cotação já havia mudado, mas hoje já se estabilizou, passou de cerca de R$ 25 para quase R$ 50 o quilo de inox, só por causa do níquel, com 8,04% ainda, né? Depois do níquel, aí vem o carbono, né? Com 0,031, tá bem abaixo, né? Você vê do carbono que tinha naquele tubo lá, e 0,5 de manganês. O Mn, manganês, 1,10. Também é bem baixo. Ó, então, você vê que ele já deu dentro esse material do tubo A269, né? Ele já está dentro da área da região ideal. Deixa eu fechar aqui, tá?
onde o centro, né, da região é o cromo com 21%, o cromo equivalente, né, e o níquel, cromo equivalente com 21%, o níquel equivalente com 10%. Só para conhecimento de vocês também, a diferença, né, então essa é uma liga de aço inox 304. Então, o que muda no 304 para o 316 é o molibdênio, né, que é de 2 a 3%, se eu não me engano. Então, na hora que você coloca 2% aqui do molibdênio, você já vê que ele já vai para o centro da região ideal, né, onde você tem menos probabilidade de ter esses problemas aqui, tá? É claro que na hora que aumenta o molibdênio, cai um pouco o cromo aqui, então, teria que se lançar os materiais aqui 316 mesmo para a gente ter uma certeza disso, mas analisando pelo menos essas duas amostras aí, você vê a diferença, né, da localização da região e que exatamente esse problema que teve está muito relacionado a essa região de solidificação austenítica, tá? Eu vou deixar essa planilha na descrição do vídeo. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode me acionar lá nos comentários. Tá bom? Obrigado, um abraço.